Pessoal, então voltamos para a gente dar continuidade, né, à nossa atividade. Então, essa questão 23, lá na página 52, pede para a gente relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, eu trouxe a primeira coluna, vou resolver a primeira coluna e a partir disso vocês vão relacionar com a segunda, né? Só olhar o resultado e relacionar. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz aqui? Então, aqui a gente tem multiplicação. Então, quando a gente tem multiplicação, onde a gente tem um número fracionário com o que não é, a gente tem que transformar o número que não é fracionário em um número fracionário. Então, para isso, a gente só divide por 1. Isso se o nosso número aqui não tiver vírgula nenhuma. Como o nosso número não tem vírgula, a gente só divide por 1. Dessa forma, a gente já transformou o número em um número fracionário. Então, aqui a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 4 vezes 3 é 12, dividido por 7 vezes 1, 7. E aí, a gente coloca o sinal. Então, a gente tem o sinal de menos com o sinal de mais. Em multiplicação, a gente faz o jogo de sinais. Então, menos com mais é igual a menos. Então, esse é o nosso resultado. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído. A letra B, a gente tem essa daqui. Então, veja. Então, a gente tem multiplicação de 3 números fracionários. A gente pode tentar a simplificação, né? Fazendo a simplificação na diagonal. Mas aqui a gente percebe que não é possível. Não tem como a gente fazer a simplificação. Então, a gente vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, a gente multiplica, pega o resultado e multiplica. Multiplica, pega o resultado e multiplica novamente. Então, a gente tem aqui 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 4 igual a 8. Está aqui o nosso 8. Dividido por 3 vezes 5 é 15. E 15 vezes 7 é 105. Então, a gente coloca aqui o nosso 105. Toda vez que a gente faz uma multiplicação, uma operação, a gente tem que saber qual é o sinal desse número. Então, a gente tem aqui 2/3 é um número positivo. Isso daqui não é sinal. É só para separar aqui a alternativa B. Então, aqui a gente tem mais com menos é menos. E menos com menos é igual a mais. Então, o nosso resultado é positivo. Então, como é resultado final, a gente opta por colocar o sinal e não colocar. Geralmente, a gente não coloca. Então, esse é o nosso resultado da letra B, 8/105. Agora, vamos para a letra C. A letra C, a gente tem essa expressãozinha aí. Então, veja que a gente consegue simplificar, né, na diagonal. A gente consegue simplificar esse 9 daqui com esse 3 daqui, tá? Mas como é uma operação um pouquinho grande, e para não ter que repetir tanto, eu só vou simplificar lá no final. Então, lá no final a gente simplifica, mas a gente já poderia simplificar aqui e já diminuir. Ou a gente também pode simplificar aqui e colocar o número abaixo. Também não tem problema nenhum, de modo que você não se confunda. A gente pode colocar o valor abaixo, a gente corta e coloca o valor abaixo, corta e coloca o valor do ladinho e podemos fazer assim também, desde que você não se confunda, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou simplificar e colocar o valor aqui do ladinho. Então, eu sei que 3 e 9, eles são múltiplos, então a gente consegue dividir os dois por 3. Então, eu vou cortar aqui, eu não vou ter mais 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, agora eu tenho 1 e não 3. Aqui, eu tenho 9, que 9 dividido por 3 é igual a 3. Vou colocar aqui do ladinho. Então, eu não tenho mais 9, eu tenho 3. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. Então, 3 vai vir multiplicando por 1, que vai vir multiplicando por 1. 8 vai vir multiplicando por 2, que vai vir multiplicando por 1. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Então, tá aqui o nosso 3. Aqui a gente tem 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 1 é 16. Pronto.
Então, agora a gente vai colocar o nosso sinal. Então, aqui a gente tem menos com menos, que dá mais. E mais com menos dá menos. Então, nosso resultado é menos 3/16. Então, marca lá a opção na nossa coluna. Veja, aqui a gente tem nossa outra expressão, ela é um pouquinho maior, tá? Então, a gente consegue fazer a simplificação já aqui no início, né? Utilizando o método do cancelamento. Então, veja que a gente tem aqui o 12, que a gente consegue simplificar com o 6. A gente tem o 5, que podemos simplificar com o 10, tá? O 3 a gente não pode com o 4. Então, a gente vai fazer essas simplificações aqui, tá? E eu vou colocar aqui em cima. Vou cortar o número e colocar em cima. Então, aqui. Eu vou simplificar o 12 com o 6. Então, aqui eu não vou ter mais 12. Eu vou ter 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, agora eu tenho 2. Aqui eu não tenho mais 6. Então, eu tenho 1. Vou colocar aqui em cima. Então, eu vou ter 1. Eu vou simplificar também o 10 com o 5. Então, 10 dá para dividir por 5 e 5 também dá por 5. Então, aqui eu não vou ter mais 5, eu vou ter 1. E aqui eu tenho 10 dividido por 5, que é igual a 2. Aqui eu vou ter outra opção de simplificação. Veja, eu consigo simplificar aqui ou o 4 com esse 2 daqui de cima, veja, na diagonal. Ou a gente pode simplificar esse 2 aqui com esse 2 na diagonal. Ou a gente pode simplificar também esse 2 com esse 2 daqui de baixo. Porque a gente pode simplificar na diagonal? Pode, mas a gente também pode simplificar a mesma fração. O de cima com o de baixo, sendo da mesma fração. A gente não pode simplificar, por exemplo, esse 10 com esse 6, que os dois daria por 2, né? A gente não pode fazer isso. Mas quando são os dois números aqui, numerador com denominador, a gente pode também simplificar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente escolhe, né? Então, eu vou simplificar esse 2 aqui, que deixa de ser 2, passa a ser 1. Com esse 2 daqui, que não é 2 mais, passa a ser 1. Então, veja, agora a gente multiplica tudo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Então, a gente coloca aqui do lado 3 dividido. E agora a gente multiplicamos os numeradores. Aqui a gente tem 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 4 é 8. Então, a gente vai lá e coloca o 8. 8. Vamos deixar mais bonitinho. 8. Agora a gente coloca o sinal. Vamos lá, a gente tem agora mais com menos é menos, menos com menos é mais e mais com mais é mais. Então, o nosso resultado é mais 3/8. Então, a gente faz desse jeito aí, tá certo? É claro que se vocês quisessem multiplicar tudo sem fazer esse método do cancelamento aqui, poderia também. Só que no final, teria que simplificar e chegar a esse resultado aqui de 3/8. Bom, pessoal, aí vai ficar a questão 24, tá? Eu não vou fazer nesse vídeo porque essa questão, ela exige uma explicação sobre transformação de número decimal para número fracionário, tá? Então, eu vou dar uma guardadazinha, tá? Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo, senão vai ficar muito grande se eu for explicar nesse daqui, tá certo? Então, por hoje é só, tá? E amanhã a gente volta com a questão 24. E é isso. Então, até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus.